finalizar mais uma aula, melhor matéria do mundo, física para vocês. Vamos chegando aí ao final das nossas aulas EAD, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma revisão dos últimos tópicos que a gente viu nessas 3 semanas rapidamente, só pra gente sair de férias aí com isso fixo na nossa cabeça e depois das férias a gente retoma o nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá. Seguinte, revisando então desses seguintes tópicos aqui, ó. Cargas em movimento, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, potência dissipada, associação de resistores. Lembrando aqui, cargas em movimento, a gente viu isso nas nossas aulas presenciais, mas eu deixei para vocês, na nossa primeira aula EAD, uma revisãozinha sobre isso, tudo bem? E eu vou falar sobre isso rapidamente aqui, tá? Lembra lá que cargas em movimento pra gente era um movimento de elétrons desordenados. Quando ele ficava ordenado, ou seja, tinha um sentido aí que a gente adotava, a gente chamava isso de corrente elétrica. Lembra que existem materiais que conseguem ter mais elétrons livres e permite a passagem desses elétrons, gerando uma corrente elétrica. Tem material que tem uma dificuldade de permitir que isso aconteça, é o que a gente chama de material isolante, tudo bem? Os materiais que permitem que os elétrons sejam livres, têm mais elétrons livres e permite esse fluxo, a gente chama de materiais condutores. Os materiais que têm uma dificuldade para isso, a gente chama de materiais isolantes, tudo bem? Lembra também que a corrente elétrica tem 2 sentidos, o real e o convencional, tudo bem? O convencional é aquele que a gente adota dentro dos circuitos elétricos para estudar, porque foi assim que se obteve a primeira forma de estudo, quando eu não sabia realmente para onde iam os elétrons. Tranquilo? Só para lembrar então como é que a gente calculava a corrente elétrica. A corrente elétrica era a variação de carga dividido pela variação de tempo, tudo bem? E isso aqui gerava pra gente uma unidade chamada de ampere, tudo bem? Que era a mesma coisa que coulomb por segundo, tudo bem? Coulomb por segundo, então era pra gente ampere, tá? Que é uma unidade em homenagem ao físico que estudou isso. Tranquilo? Então o primeiro tópico pra gente era corrente elétrica. Logo em seguida a gente viu a primeira lei de Ohm, tudo bem? Que tem a equação que a gente pode, se quiser lembrar aí uma frasezinha, o que ri, tudo bem? Que é uma equação que depende da tensão elétrica, que também é uma DDP, lembra que era a diferença de potencial, a gente viu o potencial elétrico, e entre os polos existe uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é aqui, esse U, tudo bem? Que é medida em volts, que era igual à resistência elétrica, que foi aí que o George Ohm estudou, tudo bem? Ele estudou a resistência à passagem da corrente elétrica, a passagem dos elétrons dentro de alguns elétrons, dentro de alguns materiais condutores, dentro de alguns sistemas, tudo bem? Então, ele viu aqui pra gente que a resistência elétrica seria uma constante que impediria a passagem dos elétrons, ou geraria uma grande dificuldade, tá? Isso iria variar, tudo bem? Cada material tem uma resistência diferente, ou seja, tem uns que permitem mais a passagem de elétrons e outros que permitem menos, tudo bem? Depende. Lembra lá que a gente viu então que dentro da primeira lei de Ohm existia um resistor ôhmico e um não ôhmico. O ôhmico era o resistor ideal, tá? Era aquele que se mantinha constante ao longo de todo o material. E aí a gente conseguia descrever pela primeira lei de Ohm tranquilamente qual que era a resistência daquele material. Então era U igual a resistência vezes a corrente elétrica. Se eu quisesse isolar a resistência, eu passava o I dividindo. U dividido por I era a resistência, ou seja, a tensão elétrica dividida pela corrente elétrica me dava a resistência do material. Mas lembra também que existiam resistores que não eram ôhmicos, ou seja, que eles não se comportavam da mesma forma ao longo do tempo, tudo bem? E aí esse resistor era um pouquinho mais difícil de estudar, mas graficamente ele ficaria como se fosse uma curva, tudo bem? Ele ia variando de forma não constante, tudo bem? A gente viu então que na primeira lei de Ohm era possível achar resistor ôhmico, tudo bem? Pela primeira lei que era U igual a R vezes I, e que também existia o Ohm, também estudou resistores que não eram ôhmicos. E aí, com esse estudo, ele acabou chegando na segunda lei de Ohm, tudo bem? Que falava pra gente que eu dependia da resistividade do material, ou seja, dependia da quantidade de resistência que esse material apresentava, a passagem de elétrons, mas também dependia do comprimento dele dividido pela área. Inclusive, surgiu aí uma dúvida sobre como é que funcionaria a resistência conforme a área for menor ou maior. Gente, se eu estou falando do mesmo material, eu tenho uma área pequena, e o mesmo material, com o mesmo tamanho, uma área maior, qual que tem menos resistência? Esse maior, né? Quanto maior a área, mas lembrando, do mesmo material, do mesmo comprimento, menor é a resistência, tudo bem? Menor é a resistência. E o comprimento era a mesma coisa, tudo bem? Quanto menor era o comprimento, pensando no mesmo material, tudo bem? E na mesma área, tá vendo aqui? Eles teriam a mesma área, mas comprimentos diferentes. Menor o comprimento,
menor a resistência, tudo bem? É assim que você tem que ver. Analisar se é o mesmo material, tudo bem? E aí, para analisar o comprimento, ver se eles têm a mesma área inicialmente. E aí, quem tiver o menor comprimento tem menor resistência. E em relação à área, quando eu penso no mesmo material que tem o mesmo tamanho de comprimento, ou seja, esse e esse canetão, mas esse canetão aqui tem uma área maior, bem, ele apresenta aqui uma área maior. Então ele vai permitir maior passagem de elétrons, vai ter uma menor resistência. Bem, espero que tenha ficado claro aí, tinha gente com dúvida nessa parte, tá? E depois aqui a resistividade do material, que é uma constante, tudo bem? Então a resistência era igual à resistividade do material vezes o comprimento dividido pela área. Isso dava, segundo a lei de Ohm, dava o nosso valor de resistor. Tranquilo? Então foi isso aí que a gente viu. A gente viu também que por conta do resistor tinha uma coisa chamada de efeito Joule, tudo bem? Lembra que era quando a gente perdia energia em forma de calor, energia térmica. Quando eu gero uma resistência... Tinha uma coisa aí que a gente chamava de efeito Joule, tudo bem? Esse efeito Joule, o que era? Toda vez que eu passava elétrons e criava uma resistência, ali a gente ia perder energia na forma de calor. Isso é efeito Joule, é o que acontece com a resistência do seu chuveiro, tudo bem? Passa ali a água, só que passa corrente elétrica dentro da resistência, tudo bem? E ela vai perder energia de alguma forma. Qual forma? Forma de calor. Isso a gente chama de efeito Joule. Tranquilo? Então vou apagar aqui rapidamente e a gente vê potência dissipada, associação de resistores, para finalizar a revisão. Potência dissipada na associação de resistores, tudo bem? Lembra que eu falei que efeito Joule seria a energia térmica perdida em forma de calor. Como é que a gente vai quantizar isso aí? A maneira que a gente consegue meio que quantizar isso aí é através da potência, tudo bem? A gente faz isso através da potência dissipada, quando se perdeu ali de potência, tudo bem? Então, tem três maneiras de calcular a potência. A princípio, a gente vai ver que existe depois uma outra forma de calcular, eu vou mostrar de onde vem isso aqui, mas lá mais pra frente, depois das férias, tudo bem? Então, a gente teria aí que potência poderia ser a DDP, ou tensão elétrica, vezes a corrente. Pensando nessa equação e juntando com a primeira lei de Ohm, a gente ia ter outra possibilidade de calcular. Como? Potência pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou pode ser a tensão elétrica, ou DDP ao quadrado, dividido pela resistência. Tudo bem? Se pensar aqui na primeira lei de Ohm, onde está U, eu poderia trocar por R vezes I, daria I ao quadrado. Ou, se eu isolasse o I, colocasse o R dividindo, no lugar de I eu poderia trocar por U dividido por R, e aí ficaria U vezes U ao quadrado dividido por R. Por que isso? Porque tem exercício que ele vai te dar a corrente, tem exercício que ele vai te dar a resistência, tem exercício que ele vai te dar a tensão elétrica. Tudo bem? Então existem essas três maneiras de você calcular a potência dissipada. Está intimamente ligada com o efeito Joule, que é uma forma de a gente quantizar o quanto de energia em forma de calor a gente perdeu. Tudo bem? Além disso, a gente viu também a associação de resistores, tudo bem? A gente viu a associação em série e paralelo por enquanto, tudo bem? A associação em série é importante você lembrar que é como se eu colocasse aqui várias lâmpadas ligadas no mesmo fio, tá? Uma em seguida da outra. Lembrando então que só teria um caminho para a minha corrente elétrica, ou seja, ela só poderia vir daqui para cá, tá? Só existe uma direção para a corrente, significa que a corrente elétrica aqui vai ser a mesma em qualquer ponto que você pegar do circuito. Então, o circuito em série, a corrente elétrica é a mesma. Mas o que acontece com a EDP? Ela vai se dividir de acordo com cada resistor. Então, vai ser uma corrente para um resistor, O que vai acontecer com a tensão elétrica? A tensão elétrica vai se dividir, então vai ser uma tensão elétrica para o primeiro resistor, uma tensão elétrica para o segundo resistor. Para você achar a tensão total, que vai do ponto A ao ponto B, ou seja, do início ao final, eu tenho que somar as tensões de cada resistor. Então a tensão total seria a soma de cada tensão em cada resistor. E a resistência equivalente? O que é a resistência equivalente? É como se eu pegasse esses dois resistores e trocasse por um só, que pudesse valer o total desses dois. Como eu faço isso?
somo todos os resistores presentes e aí eu tenho uma resistência equivalente. É como se você pudesse trocar uma lâmpada só da sua casa. É como se você pudesse, no lugar de 2 lâmpadas, por exemplo, na sua casa, trocar por uma só, mais potente, digamos assim, uma mais forte. Isso seria o meu resistor equivalente. Tá vendo? Tranquilo? Então é o seguinte, paralelo aqui, circuitos paralelos. Quando a gente tem circuito paralelo, agora o que vai ficar constante é a tensão elétrica. A tensão elétrica em todos os pontos, ó, vai ser a mesma, tudo bem? A tensão elétrica nos pontos vai ser a mesma. Mas o que vai mudar? A corrente. Tá vendo aqui quando eu saio do terminal aqui positivo e chego nesse nó aqui ou nesse ponto? Eu tenho 2 caminhos para seguir, ou eu desço aqui no resistor 1, ou eu vou aqui mais para a direita e desço no resistor 2. Se eu tenho 2 caminhos para seguir, a corrente aqui vai se dividir. E o circuito paralelo, então a corrente sempre vai se dividir. Para eu achar a corrente total que passou no circuito, eu tenho que somar cada uma das correntes. E como é que eu acho a resistência equivalente? Ou seja, como é que eu troco essas 2 lâmpadas aqui por uma só que pudesse valer o total dessas? Através dessa equação, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, 1 sobre Rn, infinitos resistores que você colocar. Então lembra, circuito paralelo, a DDP fica constante, a tensão elétrica é a mesma, mas a corrente elétrica se divide. Circuito em série, a corrente elétrica é constante e a DDP se divide. É isso que caracteriza um circuito em série e um circuito em paralelo. Tudo bem? Então, basicamente, foram esses tópicos que a gente viu aí nessas 3 semanas EAD, tudo bem? A gente vai entrar agora em um período de férias. O E-Class vai ficar aberto para vocês, então se vocês tiverem alguma dificuldade de não ter feito alguma atividade, vocês podem fazer durante as férias. Mas o ideal é que você aproveite esse momento para ficar com a sua família, ler bons livros, assistir filmes, tudo bem? Aproveitar o momento junto com a sua família. É um momento de muita tensão no mundo inteiro, eu sei. Aí a gente fica ansioso, a gente quer sair de casa, mas não é um momento para isso, tá? Então aproveitem o momento para curtir a família de vocês, os bons momentos em família, almoços, jantares, tá? Boas conversas. E aproveitem também para esfriar um pouquinho a cabeça, ver outras coisas que não sejam necessariamente sobre a disciplina ou sobre tantas notícias ruins no mundo, tudo bem? A gente se vê logo depois das férias. Até lá!